Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Para todos, muito boa noite, é um prazer estar consigo. Este é o Especial de Informação e eu vou estar aqui com o Rico Durães. Já sabe que a informação é diária na SBT e também no Facebook, pode seguir-nos. E aqui estão as notícias nacionais e internacionais, depois temos o desporto ainda, o tempo, e hoje vai ser importante falar disso. E depois temos a linha aberta, como é habitual. Rico, tu estiveste hoje na rua para dar uma ideia de como é que o tempo vai estar. Ainda que não houvesse neve na rua, a previsão não é nada animadora. Sim, a previsão não é nada animadora, e olá, boa noite, Luís, é sempre um prazer estar aqui contigo, mas realmente temos motivos mais do que suficientes para estarmos preocupados, porque a neve vai chegar a qualquer momento, dentro de meia hora, e poderemos dizer que temos que estar preparados. Sim. Então vamos ver o que é que o Ricky nos disse há pouco, durante a tarde, da rua, sobre esta tempestade que aí vem. A costa leste dos Estados Unidos prepara-se para a segunda tempestade de 2022. São esperadas de 6 a 18 polegadas na costa leste. No estado de New Jersey, as acumulações deverão chegar em algumas áreas às 12 polegadas. O governador de New Jersey, Phil Murphy, já declarou o estado de emergência. We're certainly hoping for the best, but we are, without question, preparing for the worst. I have declared a state of emergency effective for 5 p.m. this evening. No vizinho estado de Nova York, a maior preocupação é mesmo as áreas ribeirinhas, o que levou a governadora Kathy Hochul a decretar também o estado de emergência a partir das 8 da noite de hoje. So heavy snow, gusty winds, difficult road conditions. So yes, I feel like a weather person today, but I'm willing to turn it over to our experts in a couple of minutes. But here's what I'm asking New Yorkers: just stay off the roads. Entretanto, em cidades como Newark, os residentes estão apreensivos, mas no final veem esta tempestade como algo normal. Não preocupado, habituado, já ao longo dos anos aqui nos Estados Unidos uma pessoa habitua-se, não vejo nada de outro mundo. Portanto, não é caso para estar para fazer compras adicionais ou coisas assim? Compras normais de sexta-feira, nada de outro mundo. Não me parece muito preocupante, eles parece que estão sempre a mudar, tão depressa são 13 inchas como são 9, não me parece. Não é, então não há motivo para compras adicionais? Sim, há motivo para isso, que a gente nunca sabe, não é? Eles estão a dizer que tanto pode ser 2 a 20 inchas, estão a dar uma diferença muito grande para a gente pudéssemos preparar-nos, mas quanto menos pessoas andar na estrada, melhor é para quem anda a cuidar delas. Com certeza, né? A gente não sabe o que está vindo por aí, tem que se proteger e ter estoque em casa, água, alimentos, é sempre bom, né? É assim, com algumas compras adicionais, mas definitivamente preparados para esta segunda tempestade do ano. Os residentes sabem que têm que estar preparados, mas não há motivos para preocupações adicionais. Voltamos a referir que aqui no estado de New Jersey são esperadas até 12 polegadas. O forte vai começar por volta das 8 da noite de hoje, e a caída de neve vai estender-se até às 5 da tarde da manhã sábado. A principal preocupação é que a neve poderá cair em quantidades muito elevadas de um momento para o outro, mas para isso os trabalhadores do Estado e das cidades já estão preparados para fazer face ao pior. Com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães, em Newark. Tenho a certeza que foste de repente ao supermercado fazer umas compras adicionais. Aproveitei e fiz as compras. Sabes o que é que se vende mais? Leite, pão e papel higiênico. Leite, pão e papel higiênico.
As pessoas preocupam-se muito com o tempo, mas atenção, desta vez não é para brincar, porque está prevista uma grande queda de neve e depois pesada, não é? Não é neve leve, é uma neve muito pesada que na ordem das 2 a 3 polegadas por hora, o que vai ser complicado. Governador de New Jersey apelidou esta tempestade de Cyclone Bomb. Porquê? Porque numa hora pode cair bastante neve e depois há continuamente 2 a 3 inchas pesada que vai provocar que se agarre as baixas temperaturas vão criar o chamado black ice e vai ser um problema para as pessoas na rua. É muito perigoso o black ice, que é uma coisa que nós já todos tivemos experiências mais nesse sentido, alguns, quer dizer, com alguns sustos, mas tenham muito cuidado amanhã de manhã, sobretudo, a conduzir nas estradas ou mesmo nas ruas das suas cidades. O Serviço Nacional de Meteorologia confirmou a forte tempestade de neve que se pode transformar num ciclone bomba e despejar 6 a 12 polegadas de neve. A pergunta que eu faço é esta, e isto responde à tal pergunta que tu fizeste a um telespectador, creio que na rua, quando ele diz que muitas vezes dizem que cai, mas não cai. Mas as pessoas também não se convencem até que ponto é que o sítio, o local onde moram, mesmo que seja uma diferença de 4 ou 5 milhas, há uma diferença. Muitas vezes cai aqui 6 polegadas, mas aqui já caem 2 e aqui cai 1. Portanto, temos um estado muito grande. Um estado muito grande, Luís, e essa são a principal preocupação está mesmo aí. Porque, por exemplo, nós vivemos numa área em que há muitas oscilações de terreno. Aqui estamos bem, no 280 em West Orange claro, é um problema. Claro. E, portanto, isso faz com que as pessoas procurem estar asseguradas que não há qualquer tipo de problema. Portanto, é fundamental estar fora das estradas, é fundamental seguir as normas. Eu lembro que o tráfego comercial está banido desde as 5 da tarde e temos que ter a certeza que tudo corre bem. Também houve problemas em Pittsburgh? Sim, uma ponte colapsou hoje de madrugada em Pittsburgh, no vizinho estado da Pensilvânia. O incidente ocorreu pelas 6 horas da manhã, no dia em que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha uma visita agendada à cidade para discutir o projeto de infraestruturas que tenta passar no Senado. Uma ponte na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, colapsou esta madrugada. Não há registro de vítimas mortais. Joe Biden tinha agendado uma visita à cidade para discutir o projeto de infraestrutura. Segundo o mayor de Pittsburgh, Ed Gainey, em conferência de imprensa no local, há registro de 10 feridos ligeiros, 3 dos quais foram transportados para unidades hospitalares. No momento, estavam 3 ou 4 carros na ponte. A ponte estava coberta de neve. Neste momento ainda estamos a avaliar a situação e a recolher informações, mas o bom, por agora, é que não há mortos, afirmou. Segundo a Pittsburgh Public Safety, há relatos de um cheiro forte de gás natural no local e está a ser pedido aos moradores para evitarem a área. As vítimas irão receber apoio na Cruz Vermelha. Este acidente ocorre poucas horas antes do discurso programado do presidente Joe Biden em Pittsburgh sobre o histórico plano de infraestruturas. Entretanto, o mayor de Pittsburgh informou também que a ponte sobre o Hot Dog Dam Dog Park teria sido inspecionada no passado mês de setembro. Biden foi informado do colapso e entrou em contacto com as autoridades estatuais e locais, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, no Twitter. Houve gente com sorte infelizmente nesta tragédia, porque felizmente só houve ferimentos superficiais, portanto não houve grandes problemas. Willie Stokes tem 61 anos, foi libertado no início do mês, depois de cumprir, veja bem, 37 anos de prisão por um crime de homicídio no qual a Procuradoria de Filadélfia, Estados Unidos, usou provas falsas, isto ainda é pior, para o condenar. Um homem de 61 anos de idade foi libertado depois de ter cumprido 37 anos de prisão por um crime de homicídio que não cometeu. Willie Stokes foi libertado no início do mês, depois da Procuradoria da Filadélfia ter usado provas falsas para o condenar. Agora Willie entrou com um processo em tribunal onde acusa a cidade de má conduta policial. Em 1984, uma testemunha revelou às autoridades que o homem lhe haveria confessado o crime. Contudo, soube-se em 2015 que a testemunha-chave do processo foi ameaçada e subornada pela polícia de Filadélfia com sexo e drogas.
Segundo a agência de notícias Associated Press, a testemunha Franklin Lee já se encontrava detido na sede da polícia quando foi abordado para incriminar Stokes num caso de homicídio por resolver. Na audiência preliminar, Lee identificou Stokes como o autor do crime e revelou a suposta confissão que teria a uma condenação de prisão perpétua. Poucos dias depois, naquilo que disse ser um ataque de consciência, Lee voltou com a palavra atrás e foi acusado pela Procuradoria da Filadélfia de perjúrio. Apesar da acusação, o julgamento de Stokes não foi repetido. Segundo a agência, Stokes só viria a saber da acusação em 2015, quando já tinha cumprido mais de 30 anos de prisão. Os 2 detetives envolvidos já morreram e, segundo a AP, 2 dos procuradores ainda estão vivos e foram apontados como réus. Mas um alega que não se lembra do caso. A condenação de Stokes foi anulada pelo Tribunal Federal em dezembro e, na quinta-feira, todas as acusações contra si foram retiradas. 37 anos depois, Luís, é um bocadinho tarde, é uma vida. Há inúmeros casos destes. Houve uma organização non-profit que começou há cerca de 10 anos a compilar dados de possíveis vítimas que não o são e estão presas há muitos anos sem culpa formada. Este foi um dos casos, 37 anos, é muito tempo, é uma vida inteira. É uma vida inteira, e mais a mais quando as autoridades policiais tinham toda a informação de que a pessoa em causa não era culpada do crime. Sem dúvida. Vamos agora falar da Covid-19. Portugal somou mais 63.833 casos nas últimas 24 horas. 44 portugueses morreram devido à Covid-19. O país supera assim os 2,5 milhões de casos desde o início da pandemia. Já os internamentos voltaram a registrar uma subida. Nas últimas 24 horas, Portugal registrou 63.833 infecções e 44 óbitos devido à Covid-19. Os internamentos voltaram a aumentar e, depois de 2 dias consecutivos a descer, estão 2.320 doentes hospitalizados, mais 71 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 152 doentes, mais 5 do que na quinta-feira. Relativamente à distribuição geográfica, a região norte continua a ser a protagonista, com 27.442 infectados e 16 óbitos. Segue-se Lisboa e Val do Tejo, com 18.657 casos e 17 óbitos. O centro registra mais 10.608 contágios e 5 mortes. Segue-se também o Algarve, com 2.514 infectados e 2 mortes, e ainda o Alentejo, com 2.115 casos e 3 óbitos. Nos arquipélagos, os Açores são 1.418 infectados e uma vítima mortal. Já a Madeira contabiliza 1.079 contágios. Relativamente à matriz de risco, de assinalar que a taxa de incidência é agora de 6.130,9, já o índice de transmissibilidade é de 1,16, tanto no continente como a nível nacional. Portanto, muitos casos em Portugal e continuam a aumentar e, segundo os especialistas, vai aumentar ainda mais até que se alcançar um pico no final deste mês. A Covid-19 custou ao Estado de Portugal 7,74 mil milhões de euros só em 2021. A Direção-Geral do Orçamento detalha o peso do SARS-CoV-2 em Portugal. O governo britânico pretende aliviar as restrições anti-Covid em Inglaterra e, sobretudo, deixar de obrigar o uso de máscaras. Alguns operadores de transportes públicos insistem em manter o uso da proteção facial para os utentes, mas o Ministro da Saúde entende que agora deve ser uma mera decisão pessoal. Para esta estudante, a pandemia parece já ter começado há séculos. Diz continuar a ter sempre uma máscara com ela, mas admite ser um alívio já não ser de uso obrigatório e acrescenta que tem sido saturante já há 2 anos, ora estar confinada em casa, ora poder sair com restrições, em especial para os jovens. Embora sinta ainda algum receio da Covid-19, diz ser um alívio já não ter de andar de máscara. Na Dinamarca, todas as restrições vão ser levantadas a partir de 1 de fevereiro. Entre as pessoas também aqui existe um misto de medo e alívio. Por exemplo, este dinamarquês conta-nos que não vai deixar de andar de máscara porque ainda há muitos infectados no país e ele não se sente seguro. Em França, a 2 meses das presidenciais, voltam as manifestações pelos aumentos salariais, num contexto ainda muito marcado pela Covid-19, em especial nas escolas, com muitas salas de aula fechadas devido a professores infectados. Para esta professora, a gestão da crise sanitária tornou o ensino muito complicado e conta que em Marselha os professores estão a cair como dominós.
les profs, nous, on tombe comme des dominos. Entretanto, esta quinta-feira, a França sofreu mais de 268 mortes com Covid-19 e ultrapassou a fasquia dos 130 mil óbitos desde o início da pandemia. O que é importante referir aqui que os 7,74 milhões de euros, mil milhões de euros, é uma quantia que custou ao Estado português. Agora imaginemos, em relação à França e à Inglaterra, quanto tem custado esta pandemia, de facto. Absurdo, não é? Economicamente é outra pandemia. Porquê? Porque qualquer país, qualquer Estado tem que agora seguir detalhadamente um plano para recuperar esse dinheiro. E aí entra, portanto, as repercussões da pandemia e temos que voltar 100 anos atrás, àquilo que aconteceu com a febre amarela, exatamente. Em que todo o mundo demorou anos a recuperar, e essa é a maior preocupação. Sem dúvida, a saúde em Portugal também é vista de uma outra maneira, porque há menos consultas, exames de diagnóstico e rastreios geram de facto um cenário preocupante nas diversas áreas de oncologia em Portugal em 2020 e 2021. Os doentes chegam às consultas em estádios mais avançados da doença, o que reduz a hipótese de tratamento, contribui para o aumento da mortalidade e implica gastos mais elevados para o Estado. A situação tende a normalizar em 2022. Mais de 13 milhões de contactos presenciais nos cuidados de saúde primários ficaram por realizar em Portugal entre março de 2020 e novembro de 2021. Nos hospitais o cenário foi semelhante, com 500 mil cirurgias a serem canceladas, 3,8 milhões de urgências que não aconteceram ou 1,2 milhões de internamentos que não existiram por receio dos pacientes ou por falta de camas desviadas para doentes Covid. O Centro Hospitalar e Universitário do Porto reconhece a dificuldade na realização de rastreios, quer pelo receio dos doentes em procurar assistência, desde logo, junto aos seus médicos de família e nos centros de saúde, como no recurso às consultas externas ou de urgência no hospital. Atualmente, os rastreios e a atividade clínica e cirúrgica estão em vias de normalizar. No caso concreto do cancro do pulmão, a pandemia provocou atrasos no diagnóstico, o que resultou no aumento de doentes com a patologia em estádios mais avançados, o que dificulta o tratamento. Pelo contrário, a hematologia, especialidade que trata de doenças do sangue oncológicas ou crónicas, o impacto da pandemia no acesso aos cuidados de saúde foi muito pouco significativo, graças ao aumento das consultas em formato não presencial, tendo os tratamentos mantido o seu ritmo, apesar da opção por terapêuticas menos agressivas e com menor necessidade de internamento, para não melindrar os doentes. Neste momento, a situação é quase normal, apesar de se registarem algumas consultas de acompanhamento à distância, maioritariamente por escolhas dos próprios doentes. Os aeroportos portugueses movimentaram 22,4 milhões de passageiros em 2021. De acordo com os dados provisórios da Autoridade Nacional da Aviação Civil, este número é 36,5% acima do verificado em 2020, mas inferior em quase 60% em relação a 2019. No dia 18 de janeiro, a Vinci, que detém a ANA Aeroportos de Portugal, reportou que os aeroportos portugueses movimentaram 24,8 milhões de passageiros em 2021, um valor superior em 39% a 2020, mas inferior em 58% em relação a 2019, antes da pandemia. Na mesma nota, publicada esta quinta-feira, a ANAC detalhou que em dezembro a TAP perdeu 44,3% de passageiros em relação ao mesmo mês de 2019, com 737.948, sendo que este valor representa uma subida de 145,7% face ao ano de 2020. A Ryanair, por sua vez, registrou uma queda de 21,4% face a dezembro de 2019 e um crescimento de 215,6% em relação a 2020. Em sentido contrário, a EasyJet, com 270.461 passageiros, conseguiu um aumento de 6,1% em relação a 2019 e de 271,4% face ao mesmo mês de 2020. Também a Lufthansa, que fechou dezembro com cerca de 71 mil passageiros, obteve um crescimento face a 2019 de 7,2% e de 263% em relação ao ano 2020. A portuguesa SATA Air Açores atingiu os 41.564 passageiros, o que representa crescimentos de 16,5% face a 2019
e de 121,3% face ao ano 2020. No dia 18 de janeiro, a Vinci explicava num comunicado que em Portugal o tráfego nos aeroportos regressou no quarto trimestre de 2021 a um nível equivalente a 73% do tráfego no mesmo trimestre de 2019, com um aumento de quase 19 pontos em comparação com o trimestre anterior. E já podemos ver, portanto, que a Omicron e a Covid têm um impacto em todos os segmentos da sociedade. Aqui nos Estados Unidos, portanto, nas últimas 24 horas foram registados mais 589.225 novos casos de Covid-19, menos 27% que a média das 2 últimas semanas. O número de mortes subiu mais 34%, foram nas 24 horas últimas contabilizados 2.530 mortes, isto em relação à média dos últimos 14 dias. O aumento de casos de Covid-19 associados à variante Omicron e o aumento de casos de gripe no Brasil estão a colocar a rede médica pública em ruptura. A maioria dos internados não estão vacinados. Amadeu Maia, no Brasil, tem os pormenores. Olá, Luiz. O avanço da Omicron no Brasil obriga vários estados a abrir novos leitos para o tratamento do Covid-19. A Omicron tem levado mais brasileiros para os leitos da UTI na rede pública. Nas últimas semanas, Luiz, se viu-se muito isso em vários estados. No Distrito Federal, por exemplo, a taxa de ocupação chegou a 100% na última terça-feira, dia 25. Segundo um levantamento da Secretaria de Saúde, 90% dos internados não se vacinaram ou não estão com um ciclo de imunização completa. Em Campo Grande, a taxa chegou a 93%. Em Goiânia, 90%. Já em Teresina, está perto de 82%. Em Natal, é mais de 75%. Já em Curitiba, está com 75%. E em São Paulo, a ocupação média é de 72%. Na última terça-feira, 25, a Secretaria Municipal de Saúde da capital abriu 132 leitos e mais 82 de UTIs. Os médicos já vinham alertando para o risco de os hospitais aqui do Brasil voltarem a ficar cheios. E é o que a variante Omicron, ela a variante Omicron é muito mais transmissível. E uma questão de matemática. O país vem registrando uma explosão de casos. Ou seja, mesmo que a proporção de internados seja menor agora, estamos falando de uma parte de milhares de contaminados e todos os dias chegando aos hospitais. O que pode fazer o sistema de saúde chegar ao seu limite. Luiz? Muito obrigado, Amadeu Maia. Aliás, Rico, é importante referir que aquilo que o Amadeu diz é praticamente comum a todo o mundo. Portugal, Estados Unidos, os não vacinados são as pessoas que mais sofrem e que têm mais possibilidades de ir parar a uma enfermaria de um hospital. Isso, não haja dúvida. E, Luís, e aqui convém referir que as pessoas, por vezes nós ouvimos muito negacionistas a falarem, mas tanta gente vacinada e continua a haver muitos casos e continua a haver gente internada. A diferença é que o estar vacinado não implica que não contraia o contágio. Sim, claro. Agora, implica sim que a sua probabilidade de ficar internado ou estar ligado a um ventilador é muito menor. Sem dúvida, e por isso que os números são diferentes e é por isso que há também, como agora nos Estados Unidos nas últimas 24 horas, uma maior percentagem. Porquê? Porque a maioria dessas pessoas não está protegida, simplesmente. Exatamente. Quer dizer, não é só as duas vacinas que faltam, é muitas vezes também o booster, que é extremamente importante para combater a Omicron, porque a Omicron é extremamente transmissível, como disseste. Eu ouvi, portanto, algo muito interessante hoje sobre o chamado booster, a terceira dose, ou a dose de reforço em Portugal. As pessoas tomam a vacina da gripe todos os anos. Qual é o problema? Ou seja, se vamos tratar esta pandemia ou a Covid-19 como uma gripe
E se o grau de resolução ou incidência ou de proteção de uma vacina destas é 94% e a da gripe é 45%, a questão, o ser negacionista, eu penso que é uma questão política de pseudo-liberdade individual, não é? Ou coletiva, porque há tanta gente a pensar da mesma maneira. É a mesma coisa, pá, não comas um lápis, porque o lápis não se pode comer e fica no estômago e pode matar uma pessoa. Não, eu compro, tenho o direito de comer aquilo que quero. Pois, sem dúvida. Estamos num tempo de liberdade, estamos num tempo de democracia, mas nem tudo é democracia, nem tudo é liberdade. É que nós podemos respeitar essas opiniões. Temos que respeitar também os outros. É que os outros também têm que respeitar a nós. Sem dúvida. A nossa liberdade acaba exatamente onde a dos outros começa. Isso é muito importante. E vamos então agora falar sobre algo que aconteceu hoje na Europa. O comprimido da Pfizer foi aprovado. Segundo a Agência Europeia, este medicamento da farmacêutica está recomendado nesta fase para adultos que não precisam de oxigênio suplementar e que correm maior risco de desenvolver uma forma grave da Covid-19, o que faz todo sentido. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou o comprimido da Pfizer para tratar a Covid-19. O medicamento é indicado para pacientes infectados que não precisem de ventilação com oxigênio. Itália, Alemanha e Bélgica estão entre os países que já compraram o comprimido. Os Estados Unidos e o Reino Unido já tinham aprovado o medicamento em dezembro. Entretanto, os casos de Covid vão aumentando em vários países europeus, como é o caso da Roménia, que tem 730 pessoas nos cuidados intensivos. Há hospitais a tentar transferir doentes para centros médicos menos lotados. Na Rússia, a situação também está difícil. Há cada vez mais casos, especialmente nas crianças, o que está a preocupar as autoridades de saúde. As hospitalizações de jovens com Covid-19 cresceram 10 vezes nas últimas semanas. Na Ucrânia, em apenas um dia, foram detectadas 32 mil novas infecções. Desinfetam-se os sítios com mais movimento para evitar mais contágios. Nas últimas 24 horas, o governo ucraniano reportou a morte de 154 pessoas infectadas. No total, já morreram no país perto de 100 mil pessoas positivas para a Covid-19. Este comprimido vem numa altura certa em que as pessoas têm muito medo de agulhas, não é? Mas o composto do comprimido é o mesmo que está no composto da injeção, certo? Correto. Portanto, há uma fórmula contínua que está a ser testada. Hoje sabe-se muito mais sobre as vacinas do que aquilo que sabia quando a pandemia surgiu. Portanto, temos que acreditar na ciência e temos que acreditar que só pelo facto que conseguimos desenvolver uma vacina em tão curto período de tempo, com os resultados que está a trazer, temos que confiar e, acima de tudo, temos que ser positivos. Eu já não sei se é a questão do medo da agulha, mas quando a pessoa vai ao médico e faz uma análise ao sangue, também espeta uma agulha no braço e dói mais do que a própria vacina. Não é? Claro que sim. Muitas vezes quando não acertam à primeira. Não é? Bem, agora vamos falar de eleições, que é outra injeção, não é? Uma injeção de outra estirpe. No domingo, daqui a 2 dias, portanto depois da manhã, há eleições legislativas em Portugal. Os residentes no estrangeiro têm que enviar o voto a quem o tem, não é? Até hoje à noite, ou até hoje à tarde, agora já não dá. E os mesmos devem ser recebidos em Portugal até 9 de fevereiro, também não vai acontecer, porque, segundo os Correios americanos, uma carta vai demorar cerca de 2 semanas a chegar a Portugal. Mas só se eles estenderem o período de recepção dos votos de imigrantes até ao dia 20 ou até ao dia 25. Mas também não deve contar muito. Portanto, o Estado português tem websites disponíveis, de modo que o rastreio do voto possa ser feito, mas já não vale a pena. Eu não recebi. Tu também não recebeste, creio eu? Não. Eu tenho vários amigos que também não receberam. Portanto, é tudo muito estranho. Tudo isto é tudo muito estranho. Bem, vamos falar de eleições. Vamos falar de eleições. Últimas sondagens apontam para um pequeno avanço do PS, 2 pontos percentuais sobre o Partido Social Democrata, mas com o Chega a afirmar-se cada vez mais, a chegar-se com uma terceira maior força política em Portugal, o que pode tornear os pesos da balança em para o lado mais a minha opinião é que as sondagens vão falhar rotundamente. Já falharam várias vezes no passado, e muito, até nas últimas eleições autárquicas. Mas, nas últimas eleições, exatamente, quando elegeram Carlos Moedas para Lisboa. Não é? Presidente da Câmara de Lisboa. Mas eu acho, e penso, e tenho essa convicção, que a pandemia também vai alterar o quadro dos abstencionistas. E pode alterar também
o quadro dos receosos que não vão lá com medo de serem infectados, porque há gente que vai lá infectada, como sabem, das 6 às 7 da tarde de domingo. Portanto, para já sabemos que a CDU desceu muito, também talvez a falta do seu líder, Jerónimo de Sousa, mas também, portanto, o Bloco de Esquerda desceu bastante, o Iniciativa Liberal subiu, portanto está praticamente também empatado com o Chega na terceira posição, e depois notamos, de facto, o Bloco de Esquerda uma surpresa para mim, porque era um partido... Também. O CDS praticamente acabou, não é? Porque já não tem qualquer hipótese, deverá ter menos de 2%, pode eleger de 0 a 1 deputado, imagine bem, é? Isto é uma coisa inacreditável, mas é verdade, há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás. Mas é assim, os partidos também, como tudo na vida, é efêmero e acabam, e é assim a vida. Luís, eu penso que os portugueses estão cansados de um bloco central que nos últimos anos, através do Partido Socialista e antes através do PSD, muito pouco fez, e que em relação à imigração nos tem tratado muito, muito mal. Para a semana queremos falar com o Franco Ferreira, que tem sido um dos grandes ativistas aqui nos Estados Unidos, sobre aquilo a que de direito nos pertence, que é o direito de sermos portugueses de primeira, e a verdade é que até este processo eleitoral é uma vergonha para nós. Exatamente, para um país que tem, curiosamente, um dos salários mais baixos da Europa, mas isso também é outro problema. Sim, Luís, isso também é outro problema, porque Portugal figura entre os países europeus com salários abaixo dos 1.000 euros. Felizmente, que os 705 euros de ordenado mínimo são acrescidos de mais 2 meses, equivalente a 14, porque incluem o subsídio de Natal e de férias, elevando o salário para 823 euros. De acordo com o Serviço de Estatísticas da União Europeia, em janeiro de 2022, 13 Estados-membros tinham salários mínimos abaixo dos 1.000 euros mensais. A Bulgária com 332, Letónia com 500, Roménia 515, Hungria 542 euros, Croácia 624, Eslováquia 646, República Checa 652, Estónia 654, Polónia com 655, Lituânia 730, a Grécia com 774, Malta com 792 e Portugal com 823 euros. O salário mínimo fixado em Portugal para 2022 é de 705 euros, mas pago em 14 meses, sendo que o Eurostat divide o valor total por 12 meses, o que leva o valor para 823 euros. Na Eslovénia, que paga 1.074 euros, e em Espanha 1.126, os salários mínimos estavam ligeiramente acima dos 1.000 euros mensais e nos restantes 6 dos 21 Estados-membros onde estes vigoram, os valores estavam acima dos 1.500 euros mensais. É o caso da França, com 1.603, da Alemanha 1.621, Bélgica 1.658, Países Baixos 1.725, Irlanda 1.775 e Luxemburgo com um valor superior a 2.000 euros. No conjunto dos 21 Estados-membros em análise, o salário mínimo no Luxemburgo, o mais alto, é quase 7 vezes superior ao da Bulgária, que é o mais baixo. As disparidades, no entanto, são menores quando os salários mínimos são expressos em paridade de poder de compra, com o Luxemburgo a recuar para 1.707 e a Bulgária a subir para 604 euros. Portanto, a Áustria, Chipre, Dinamarca, Itália, Finlândia e a Suécia não aplicam um salário mínimo nacional. Acabámos de receber, Ricky, a notícia de que a TAP cancelou um voo amanhã para os Estados Unidos, não sei se são 2 voos, porque a TAP tem 2 voos amanhã para os Estados Unidos, portanto, se tem familiares a chegar amanhã, é melhor informar-se se o voo está ou não cancelado, mas a informação que tivemos, e até no site da TAP está, de cancelamento de um dos voos, não sabemos se os dois estão ou não. E é muito importante porque a TAP e outras companhias aéreas trabalham diretamente com os governos estatais. Desde que há um estado de emergência, imediatamente isso acontece. Mas vamos então pensar, será que, e vamos falar de outros voos, Luís, a pergunta é simples, terão os voos também para os Açores em risco? Olha, o Governo já se pronunciou sobre isso e nega a intenção de retirar o apoio. Em causa estão as notícias que dão conta que os voos da SATA, diretos de Lisboa para o Pico, Santa Maria e Horta, podem acabar já a partir do mês de abril.
Os Ministérios das Infraestruturas e Finanças recusaram esta sexta-feira que seja intenção do Governo da República deixar de assegurar a viabilização financeira das ligações aéreas da SATA entre o Pico, Horta e Santa Maria nos Açores e o continente. As tutelas esclarecem que, uma vez que não existe orçamento do Estado para 2022, apenas podem ser transferidas verbas correspondentes ao duodécimo do valor de 2021, sendo que qualquer novo compromisso de verba apenas pode ser assumido com a sua inscrição no Orçamento de Estado. Os ministérios dizem ainda não se antecipar que o Governo da região autónoma dos Açores queira diminuir a sua contribuição para as obrigações do serviço público, negando fundamento à notícia divulgada pelo Jornal Expresso de que estão em risco os voos para Pico, Horta e Santa Maria. O Expresso adianta que desde 2015 os voos têm estado a ser assegurados pela SATA, que já perdeu com eles 40 milhões de euros, um custo significativo já identificado pela Comissão Europeia e considerado como insustentável. Ainda de acordo com o Expresso, a SATA está impedida de fazer voos deficitários e deve deixar de os operar quando tiver o plano de reestruturação aprovado, algo que deve acontecer em breve. O plano de reestruturação da SATA, apresentado em fevereiro de 2021, foi enviado para Bruxelas em abril e prevê que a companhia volte a ter lucros em 2023, com poupanças na casa dos 68 milhões de euros até 2025. Recorde-se que a Comissão Europeia autorizou em 2020 um auxílio de emergência de 133 milhões de euros, tendo autorizado mais tarde um novo apoio no valor de 122,5 milhões de euros. Em novembro, no Parlamento açoriano, o secretário regional das Finanças dos Açores revelou que estava a ser elaborada uma terceira versão do plano de reestruturação da companhia aérea, prevendo uma alteração societária e a substituição de injeções de capital por absorção de dívida. Essa é uma coisa que eu não entendo, Luís. Com tanta injeção de capital, continuam a dar prejuízo. Tu gostas de clementinas? Gosto. E eu faço muito esse exercício. É importante lá em casa também o faça. Por exemplo, coloque 5 clementinas, isto não é uma receita de culinária, é um exercício. 5 clementinas, que é o que você ganha. E depois coloque 10 na parte de baixo, que é o que você gasta. Já me está a dizer, é prejuízo, não é? Certo? É. E então? O exemplo é dado pelo jornalista Camilo Lourenço. Vamos lá ver as clementinas. Com clementinas. Em 2010, Portugal começa com 10 de dívida, como todos os outros. Está aqui, deste lado e deste lado. Ok? Ao fim de 10 anos, nós devemos dever. Fomos pedir clementinas emprestadas a outros. Devemos 10 mais 4. Ouviu bem? 10 mais 4. Produção de riqueza, 10 mais 1. Quer dizer que nós nem sequer estamos a produzir o suficiente para aquilo que queremos consumir. Lembra-se que dizia Teixeira de Santos há bocadinho? É esse o ponto. Portanto, mais 4. Ok? Bom. Letónia. Aqui. Sai com 10 e você não vê aqui nada. Mas não é porque a dívida desapareceu. Sabe o que é? Está a ver aqui isto? Com uma cruz? Está aqui. Quer dizer que deve 9. Isto, já lhe vou explicar o que é que aconteceu. Está a ver a cruzinha? Começou com 10 de dívida. Deve 9. Só um pormenor. A Letónia, a República Checa e a Irlanda não passaram pela crise financeira como nós. Não passaram pela pandemia. Também passaram, certo? Está a ver. Nós temos mais 4 de dívida, eles têm menos 1. Bom, República Checa começou com 10 de dívida, tal como nós. Falta aqui qualquer coisa. Metade de uma clementina. Cruzinha. Metade. Devem 9,5. É bom. É que nós devemos mais 4. Bom. Irlanda começa com 10 de dívida. Agora vamos lá. 1, 2, 3. São menos 3 de dívida. O que é que isto quer dizer?
que eles amortizaram dívida. Estes amortizaram metade de uma clementina. Estes amortizaram uma clementina e estes amortizaram 3 clementinas. Percebe isto? Isto é a história de Portugal. Agora vamos ao resto, que é a conclusão disto tudo. São 2 conclusões. A primeira é esta. Primeiro, nós somos miseráveis a produzir, e não só somos miseráveis a produzir, e isto é chato dizer isto, porque nós podíamos estar naquele grupo da Irlanda. Até 2000 ou até 95, nós tínhamos tudo para chegar ali. Ok? Conseguimos borrar a pintura a partir de 95. E já lhe vou explicar porquê. Agora repare, nós não só produzimos pouco, como nos endividamos ainda mais que devíamos endividar. Percebe? Devemos mais clementinas ao exterior do que em 2010. Há uma razão para isto, percebe? Sabe qual é? Socialismo. Socialismo, inclusive a própria direita, de uma parte de pouco tempo que governou, também resolveu fazer socialismo. Em 25 anos são 17 socialismo. Aqueles senhores não sabem o que é socialismo ali na Irlanda. Estes senhores deram um pontapé no socialismo. Viveram o socialismo soviético durante 60 anos, percebe? Estes senhores a mesma coisa, a Letónia. Nós continuamos com a pancada do socialismo, percebe? Eu percebo, mas gastar mais do que se ganha é tão fácil para toda a gente fazer contas, não é? É tão fácil fazer contas, mas a verdade é que ano após ano continuamos a cometer o mesmo erro. É verdade. E é por isso que estamos numa situação cada vez mais paupérrima. Exatamente. Vamos ao Brasil. 90 crianças brasileiras foram deportadas dos Estados Unidos e chegaram ontem a Belo Horizonte, num voo que incluía 211 imigrantes ilegais. As autoridades brasileiras estão a investigar o caso e, à procura dos pais dessas crianças, se não forem localizados, o caso pode ser encarado como tráfico de menores. O Amadeu Maia com todos os pormenores. Pois é, Rick. Pelo menos 90 crianças e adolescentes brasileiros foram deportados dos Estados Unidos em um voo que chegou ontem, quinta-feira, dia 27, à cidade de Belo Horizonte, com 211 imigrantes ilegais. A Polícia Federal está investigando, nesse momento, como as crianças com, no máximo, 10 anos entraram ilegalmente em território americano. Esse desembarque que aconteceu, inclusive, foi acompanhado pelos juizados, da infância e da juventude das cidades de Pedro Leopoldo e da cidade de Belo Horizonte. O objetivo é verificar se essas crianças viajaram acompanhadas do pai ou da mãe, ou caso não estejam com os seus responsáveis legais, e esse caso poderia inclusive ser tratado como um tráfico de menores. Segundo a BH Airport, concessionária que administra o aeroporto de Belo Horizonte, Luiz, o caso de ontem é o maior número de deportados em um único voo para Confins desde 2019. Em maio, os Estados Unidos enviaram ao Brasil o primeiro voo fretado para deportados brasileiros desde o início do governo de Joe Biden. Essa prática de deportação em massa era feita muito comumente no governo de Donald Trump, que adotou essa política anti-imigração, mas passou também a ser usada no governo de Joe Biden. Amadeu Maia, de Fortaleza, para SBT Television. Obrigado, Amadeu Maia, com mais uma história que nos faz pensar. Vamos agora ao desporto. A final da Taça da Liga é amanhã, com transmissão direta na Rádio Clube Portuguesa a partir das 2h45 da tarde. Hoje temos connosco o Cristiano Libório e o Jorge Montes, comentadores do Canto Direto, que nos vão dar a sua opinião sobre este derby. Começamos com o Cristiano Libório. Olá, então a expectativa para o jogo será sempre o Benfica conseguir o melhor resultado possível e sair vencedor. A expectativa é que eu espero que o jogo seja um pouco mais dinâmico que as duas semifinais que aconteceram há pouco tempo
Penso que ambas as equipas do Sporting e o Benfica não fizeram o melhor jogo possível, não conseguiram concretizar o melhor jogo que podiam ter feito, sair os dois vencedores, mas espero que seja um bom espetáculo de futebol. Sabemos que é o derby da capital, o eterno derby entre os dois rivais da capital, e esperamos que seja um bom jogo. Espero que o Veríssimo consiga motivar os jogadores e que os jogadores entrem motivados o suficiente para conseguirem fazer uma prestação notável. Estamos a jogar em estádio neutro, tenho a certeza que vai ser um bom espetáculo de futebol, onde ambas as equipas vão estar bem apoiadas em termos dos adeptos no estádio. Espero que seja um jogo e um bonito espetáculo. Esta taça da Liga traz sempre essa aura de mística de poderem outras equipas chegar às finais ou conseguirem ir longe. Neste caso foram as duas melhores na competição, o Benfica e o Sporting, e a ideia é que uma delas saia vencedora e espero que seja o Benfica. O Sporting já ganhou a Supertaça este ano, já tem algo para mostrar ou para validar este ano competitivo. O Benfica não tem nada, não está na Taça de Portugal, daí temos que tentar ganhar este troféu para dignificar o clube, é claro, e continuar a corrida no campeonato. Força Benfica! Obrigado, Cristiano Libório. Vamos agora à análise do Jorge Montes. Ok, boa noite, telespectadores, boa noite, Vicky. Eu vou começar da última vez, por onde acabou o último Benfica Sporting para a Taça da Liga. Foi há 13 anos, foi a 21 de março, num jogo complicado, num jogo que ficou atravessado, a nós sportinguistas ficou atravessado na garganta a forma como foi. Jogámos muito melhor que o Benfica, foi na altura, é engraçado que o Ruben Amorim jogou, o Ruben Amorim foi jogador do Benfica, era o Paulo Bento o treinador do Sporting e o Kiki Flores o treinador do Benfica. O Sporting jogou melhor, na segunda parte aos 49 minutos marcou 1-0, e depois estava a controlar o jogo, de repente o árbitro, que foi o Lucílio Batista, inventou uma jogada entre o Pedro Silva e o Di Maria, e marcou penalti contra o Sporting, numa bola que foi completamente ao peito, depois viu-se na televisão, todos soubemos, marcou penalti e o Benfica empatou. Fomos a penaltis e o Benfica eliminou o Sporting 3-2. Portanto, essa ficou atravessada porque foi mal perdida e foi gamanço, por gamanço. Com a situação do Reis, por acaso, que marcou o gol do Benfica, já não está presente entre nós, faleceu cedo de idade. O jogo para amanhã é um jogo mais do que um jogo normal. Dado o contexto que estamos com as equipas, dado os clubes como estão, a forma como estão a jogar, não é só a vitória da Taça da Liga que importa, é também a forma como se vai jogar, a forma como se vai ganhar, para se ganhar ou não confiança para a etapa final do campeonato. O Benfica vem de jogos fraquíssimos, que está a jogar mal, o Sporting a mesma coisa, este ano entrou mal no ano, em 4 jogos tem 2 derrotas, não era suposto, o Porto está-se a destacar. Portanto, para se ir atrás do Porto, para se chegar ao nível que o Porto está a jogar e para ser consistente no campeonato, tem que acontecer um jogo bom amanhã, para um ou para o outro. Mas há daquelas derrotas que, se jogar bem, até não desmotivam. Mas o jogo da amanhã não é só a vitória, é como também, emocionalmente, os jogadores têm que ganhar. Tanto o Benfica como o Sporting têm que ganhar. Por norma, quem está a jogar pior ganha. Eu espero que isso não aconteça amanhã, porque eu penso que o Benfica está a jogar pior que o Sporting. E espero uma vitória do Sporting, nem que seja por meio golo, mas amanhã meio golo vale para a taça e é para desforrar, na verdade, aquele jogo que perdemos mal. Boa noite. Jorge Montes igual a si próprio. Exatamente. Ele, quando falou em gamanço, faltou fazer assim, não é? É a única coisa, não é? E então, o que é que vamos ter em relação ao futsal? Sim, Portugal venceu hoje a Ucrânia por 1-0 nos Países Baixos, na derradeira ronda da fase de grupos do Europeu. O único gol da partida foi apontado por Ziki, um resultado que permitiu à Seleção Nacional qualificar-se no primeiro lugar do grupo, com 9 pontos, fruto de 3 triunfos. Na próxima ronda, o campeão europeu e mundial vai defrontar a Finlândia, já que a Ucrânia terá pela frente o Cazaquistão. Portanto, estamos a ir bem no que diz respeito ao futebol, ao futsal, portanto, estamos em primeiro lugar do grupo, o que significa que temos todas as possibilidades de poder ganhar a Finlândia no próximo jogo, não é? Sim, e agora vamos ao câmbio, não é? Valor do dólar e do euro, e vice-versa. Então, o euro vale 0,89 no espaço Schengen, não em Portugal, venda 1,11. O real 5,38, venda 0,1853. E já sabem como é que vai estar o tempo, eu estou a olhar lá para fora e ainda não vou esquecer, mas daqui a um bocadinho já vamos ter, começa já a nevezinha a cair, aquele manto branco, não é?
E depois é aquela canção do Carlos Mendes, Cai Neve em Nova Iorque, também é do Jacid. Vários cantam a mesma canção, mas vai mesmo cair neve aqui. Portanto, tenha muita precaução a conduzir. E agora... A Catarina vai cantar Neve em Nova Iorque. Na meteorologia, para amanhã está prevista queda de neve para Newark com 23 graus. Filadélfia com queda de neve com 26 graus. Nova Iorque com neve com 22 graus. Boston com neve com 23 graus. Hartford com neve com 23 graus. Danbury com neve com 22 graus. Miami com sol com 59 graus. Palm Coast com sol com 48 graus. Los Angeles com céu nublado com 71 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 60 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. Eu, quando vejo os 60 e os 70 graus, fico com uma inveja tremenda, não é? Nós claro aqui, tremendo frio, não é? Vamos então a um breve espaço comercial, voltamos já. Até já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural, vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Firmino Insurance. Descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. Experimente a qualidade do queijo curado de Trás-os-Montes da marca Paiva, mundialmente conhecida. Confeccionado por métodos tradicionais, o queijo Paiva é uma iguaria para todas as ocasiões. Queijo Paiva de ovelha, cabra ou mistura. Qualidade Paiva, qualidade à sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Se você ou o seu ente querido têm cancro e precisa de cuidados excepcionais, terapias inovadoras e ensaios clínicos, pode encontrar esse atendimento no RWJ Barnabas Health e no Rutgers Cancer Center Institute of New Jersey, o único Comprehensive Cancer Center designado pelo National Cancer Institute do Estado. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. 10 Mile Bridge Tinto Branco 13,99. Mundus Vinho Branco 13,99. Pinta Negra Tinto Branco 5,49. Casa Ermelinda de Freitas Tinto Branco 5,99. Fuzelo Vinho Verde 4,49. Casa Ermelinda de Freitas Reserva Tinto 9,59. Visconde de Borba Reserva Tinto 13,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar-te um pouco, mas sabe mesmo. Não perca na próxima quinta-feira, depois das 4 da tarde, na Rádio Clube Português, no programa Tardes da Beta, DJ João Bolarinho. E se tiver uma perguntinha para fazer, aproveito agora os últimos minutos que restam, não são muitos, mas 973-264-1462.
Portanto, este é o telefone, portanto, se tiver uma dúvida, portanto, vamos repetir-lhe aquilo que dissemos há pouco em relação à TAP. Para amanhã prevê-se que os 2 voos da TAP não sejam cancelados por causa da neve e do vento, em Nova Iorque, na área de Nova Iorque, e também o estado de emergência que vai vigorar amanhã até às 5 da tarde. Correto, e qualquer voo, quer para Nova Iorque, quer para New Jersey, será cancelado. Porquê? Porque há um estado de emergência em vigor em ambos os estados. Parece que já temos uma chamada, Luís? Não sei se temos. Muito boa noite, linha aberta, como está? Boa noite. Olá. Mas eu queria uma pergunta. Diga, diga. Se eu tiver que ir de emergência a Portugal no fim de semana, onde é que se pode fazer o teste? Simples. Em que dia da semana? Em que dia da semana tencionava viajar? Está-me a ouvir? A chamada aqui, mas nós vamos dar a resposta. Sim, portanto... Se for um domingo, o que é que tem que fazer? Se for um domingo, eu recomendo ir imediatamente para o aeroporto e tirar aí o teste no aeroporto, porque pode tirar o teste de antigênio no aeroporto. Pode ir também a Greenbrook ou Family Care, porque aí também está aberto. Se for no sábado, pode fazer no sábado de manhã, não é? No sábado de manhã, até ao meio-dia, no Pisca em Elizabeth. Nova chamada. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite. Olá, minha senhora. Eu tenho uma pergunta. Diga, diga. Eu não recebi o boletim de voto, nem eu nem o meu marido. Nós podemos ir ao consulado da Norte? Não, minha senhora. Welcome to the club. Que é como se costuma dizer, eu também não e o Ricky também não. Ok. Portanto, só temos que ir a Portugal e votar na segunda. E tem que, pode apanhar o avião, se houver, no domingo de manhã, não, já não chega a tempo. Já não chega a tempo. Ok. Prazer em ouvi-lo e muito obrigado, boa noite. Obrigada. Estas eleições são de facto para rir, porque nós, é isto, nos cansamos, não é? Mas a gente depois conversa na segunda-feira, na próxima segunda-feira tivemos os resultados. É muito importante. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Aqui é Cândida Coelho. Olá, então. E eu queria fazer uma pergunta. Diga, diga. Qual é o teste necessário? Há 3 tipos de testes necessários para viajar. E qual é o necessário para 24 horas? Ok, 24 horas é sempre o de antigênio. Depois depende para onde é que o senhor vai viajar. Está e só há 2 tipos de testes. E só há 2 tipos de testes, PCR ou antigênio. Eu vou para o Porto na sexta-feira à noite. Sexta-feira faz na quinta-feira ou na sexta de manhã o teste de antigênio. Se for para o estádio do Dragão, tem então, direito se for também. o rápido. Esse é o rápido, meu amigo. Não há testes rápidos daqueles, atenção, não viajes com um teste daqueles comprados na farmácia. Não, tem que ir... Não, é tiro numa... Tem que ir a uma farmácia, tem que ir ao PISC, tem que ir a um sítio onde receba um comprovativo. É o teste de antigênio que é o rápido. Ok? Certo? Ok, amigo? Pronto, Grande abraço. obrigado. Muito obrigado. Hein? Obrigado, uma boa noite. Vamos agora ao Costa del Sol, que é um sítio por excelência, e então, quando o tempo está bom, ainda melhor é. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E diz-nos a produção que temos um parabéns. Não é? Temos um parabéns e a informação do CEO Carlos Steve No Jobs. Exatamente. Então vamos lá ver quem é que faz anos hoje e quem é que vai apagar velinhas. Happy birthday to you. Birthday to you, parabéns a você. É uma rubrica diária do... É o Henry Medeiros, 52 anos. Exatamente, eu estava atrasado. Muitos bons parabéns, são 52 aninhos, 52. Não é? Portanto, os nossos parabéns a este único aniversariante. Tem a vantagem de ser um exclusivo, não é? Porque é só um, não é? E agora temos também o Luso-Americano, edição digital, publicada hoje. Exigência de mostrar certificado de vacina em Newark não surgiu na melhor altura, mas o comércio luso-americano está a cumprir. Companhias aéreas americanas aumentam salários e oferecem bónus aos pilotos. Uma história, o senador de New Jersey, Ronald Rice, é campeão de eleições e reeleições. Portanto, alguém que deve ser consultado nestas eleições municipais. Exatamente. Nova ordem executiva revoga o uso de máscaras dentro de empresas e locais públicos em Morristown, New Jersey. Também a informação que a Pfizer anuncia a data em que a vacina específica para a Omicron estará disponível e depois a informação local, Passaic e Já Morristown. falámos hoje disto, não é? Já Correto. falámos hoje. De maneira, caros amigos, chegamos ao final deste programa de sexta-feira, que é sempre muito agradável
porque rimos muito, sorrimos muito, conversamos muito, dizemos muitas asneiras, não é? Eu devo dizer, Luís, que isto é o antídoto perfeito para o um final de semana, para tudo. Para o Omicron, para tudo. E para a neve também. E Portanto, olha, tenha cuidado, não escorrega, limpar a neve, se tem idade, tenha muito cuidado, porque não vale a pena, porque, atenção, o coração sente-se quando se limpa a neve. E qualquer problema, já sabe, liga aos nossos CEOs, que eles são espetaculares. Em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou, tenha um bom fim de semana. Segunda-feira temos os resultados das eleições em Portugal. Tenha um bom fim de semana. Boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.